Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Petit Invest, número 94. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 9 horas e 24 minutos da manhã de sexta-feira, 28 de novembro de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, o Bagdadi, animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado e tarifado. Segue tarifado o professor Bagdadi, bem menos do que antes, é verdade, mas ainda temos aí alguns desafios na negociação do professor Bagdadi. Temos também Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos falar um pouco sobre o ambiente econômico, dinâmica de investimentos. Esse é o Petit Invest, espaço de toda sexta-feira aqui no Petit Jornal. Tudo bem, professor Bagdadi? Vamos a isso? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para esse último episódio do Petit Jornal da semana. Um prazer estar aqui mais uma vez. Dessa vez para tratar de assuntos apenas econômicos, financeiros, claro que tem consequências políticas, mas o nosso foco hoje é economia, finanças e investimentos. Nesse episódio, Daniel Souza, que é um oferecimento da Rio Claro Investimentos, nossos super parceiros, que estão aí para oferecer o melhor serviço que você pode querer de uma gestora de investimentos. Aliás, como a gente vê, Daniel, vai ser um dos temas do nosso episódio de hoje, a gente vai ver como é que tem que ter cuidado com o investimento. Investimento você tem que fazer sabendo o que você está fazendo, tendo uma estratégia de longo prazo, garantindo segurança, e a Rio Claro consegue te oferecer isso tudo para você ter certeza que lá na frente, no fim da sua trajetória, no fim da sua caminhada, você vai ter segurança, vai ter um patrimônio sólido, vai conseguir deixar um legado para sua família. E, aliás, isso aqui serve, inclusive, para você recomendar para pessoas da sua família também, seu pai, sua mãe, um tio que esteja meio desorientado com relação aos investimentos. Não perde essa oportunidade, porque a Rio Claro ela consegue te oferecer tudo que uma gestora pode te oferecer, sempre com responsabilidade e garantindo sua segurança e rentabilidade. O link está na descrição desse episódio. E, Daniel Souza, é exatamente esse um dos pontos que a gente tem que tratar hoje, A gente teve ao longo dos últimos dias a crise do Banco Master. Primeira coisa que eu queria, Daniel, que você explicasse o que aconteceu. O que é o Banco Master? O que é Daniel Vorcaro, Quem é Daniel Vorcaro? O que aconteceu? Conta pra gente. O Banco Master, Tanguy, ele tem como acionista controlador justamente o Daniel Vorcaro. E ao longo dos últimos anos, esse banco ficou muito conhecido pela grande quantidade de CDBs que ele comercializava com taxas elevadas. O CDB é uma aplicação financeira que é oferecida ao público, que significa Certificado de Depósito Bancário. Quando você aplica recursos no CDB, na prática você está emprestando dinheiro para o próprio banco. Então, se você comprou CDB do Banco Master, você está emprestando dinheiro para o Banco Master. Se você comprou CDB da Caixa Econômica, você está emprestando dinheiro para a Caixa Econômica e assim sucessivamente. O banco que pegou esse dinheiro emprestado vai reemprestar esse dinheiro, vai buscar ali aplicações mais rentáveis e vai remunerar, vai te devolver o seu dinheiro com juros e, claro, que juros menores do que as aplicações e os empréstimos que o próprio banco acabou concedendo. Isso é absolutamente normal, os bancos fazem isso, vendem CDBs com o objetivo de levantar recursos para fazer as suas operações, para fazer os seus negócios. No caso do Banco Master, os CDBs comercializados chegaram a oferecer 140%, até um pouco mais do que isso, por cento do CDI. O que isso significa? O CDI é a taxa do Certificado de Depósito Interbancário. É uma taxa média que é praticada no sistema financeiro brasileiro, que acaba sendo balizadora de uma série de investimentos e de aplicações. Quando você se compromete a pagar 140% do CDI, significa que você vai pagar 40% a mais do que o CDI. Isso é muita coisa. Eu estava abrindo aqui o aplicativo no meu banco, Tanguy, estava vendo CDBs 106%, 110%, 111% do CDI. Agora, nada perto de 140% do CDI, como o Banco Master oferecia. Então, o Banco Master oferecia uma taxa muito atraente e, consequentemente, ele conseguia levantar recursos muito rapidamente e em grande quantidade. E aí tem um detalhe. O CDB ele é garantido pelo FGC, que é o Fundo Garantidor Crédito. O FGC
ele recebe depósitos de todos os bancos brasileiros. E os bancos maiores fazem depósitos maiores. Consequentemente, o Banco Master pegava dinheiro emprestado das pessoas e dizia: olha, se der algum problema, não fique preocupado. Você vai ter o seu dinheiro devolvido pelo FGC, que na prática é alimentado fundamentalmente pelos grandes bancos. Tem um limite, é até R$250 mil por CPF, mas pequenos poupadores acabam estando protegidos. Não se você for um fundo de pensão, obviamente. O fundo de pensão vai botar um caminhão de dinheiro e se o Banco Master não honrar o CDB, o fundo de pensão vai estar vivendo ali um momento de dificuldade. Mas não foi só isso, porque o Banco Central começou a investigar, começou a achar isso um pouco esquisito, começou a achar a quantidade de recursos que o Banco Master estava levantando muito rápido, estranho, e a coisa começou a piorar, porque o Banco Central começou a ver sinais de fraude. E aí disse, bom, então temos um problema que não é só de regulação, temos um problema aqui que também parece ser policial, e acabou convidando a Polícia Federal e o Ministério Público para a investigação. O Ministério Público e a Polícia Federal acabaram apontando que havia fraudes ali, ou seja, que o Banco Master também estava comercializando outros papéis que não tinham lastro na realidade para inflar o balanço e para justificar ainda mais a venda de CDBs. E você tinha uma bicicleta, né, Tanguy? Quanto mais você vendia CDBs, mais CDBs você precisava vender para pagar os CDBs que estavam vencendo e assim sucessivamente. Então, o que aconteceu agora, recentemente, foi o Banco Central definindo a liquidação do Banco Master, ou seja, vamos parar isso. Eu não vou fazer uma intervenção, eu vou fazer uma liquidação. A intervenção é quando você nomeia um interventor para tentar salvar o banco. Então, o Banco Central nomeia um interventor, alguém que vai administrar o banco com mão de ferro e vai tentar salvar o banco. A liquidação é mais grave. É quando o Banco Central considera que o banco não tem salvação. Então, eu vou nomear alguém para liquidar o banco. Alguém que vai liquidar os ativos, ou seja, vai transformar todo o patrimônio do banco, todos os recebíveis do banco em dinheiro, em algo líquido, e vai gradualmente quitar os passivos, as dívidas que o banco tem com seus clientes, com os seus fornecedores, com o governo, com os seus colaboradores e assim por diante. É claro que o processo de liquidação de um banco pode levar anos, porque muitas dessas liquidações de ativo, às vezes tem um prazo, às vezes envolve uma negociação, envolve um contrato, é um processo bastante longo e complexo. Agora, me parecia claro, né, para todo mundo, quando você olha que um CDB está pagando 140% do CDI, já tinha que ter acendido um sinal de alerta há muito tempo. Aí que entra a parte policial também, né, Daniel? Porque você tem ali indício de fraude, né? Você tem um fundo de pensão que coloca esse dinheiro todo numa promessa como essa, que é um terreno na Lua, não é sustentável. Existe uma perspectiva de que possa haver ou deva haver algum tipo de corrupção por aí. Isso está envolvido também, Daniel? Tá envolvido. Esse é um dos aspectos que é objeto de investigação policial agora. Quer dizer, o que levou fundos de pensão, que muitas vezes têm os seus administradores indicados por políticos, a correr esse risco? Afinal, fundos de pensão são alimentados com as contribuições de servidores. Então, o servidor tem lá um desconto no seu contra-cheque, essa grana vai para o fundo de pensão. O fundo de pensão é administrado por administradores, muitas vezes nomeados por políticos, e aí esse administrador decide o que ele vai fazer. Eu vou comprar um imóvel para receber aluguéis, ou então eu vou comprar um CDB do Banco Master, né? Porque ele está prometendo 140% do CDI. Esse é um aspecto que gerou aí muita desconfiança, e se sabe, isso não é exatamente um segredo, que o controlador do Banco Master era muito bem articulado politicamente, tinha ótimos relacionamentos com muitos políticos. Então, são muitas peças que geram ali um certo desconforto, digamos assim, e suscitam investigações. Agora, Daniel, o nosso objetivo principal nesse episódio aqui também é pensar no futuro. O que esse caso do Banco Master deixa como lição? O que esse caso do Banco Master ele gera como mudança de política ou com alertas que são levantados para outros bancos que eventualmente tentem ter uma prática mais ou menos parecida? Uma das primeiras mudanças, Tanguy, parece ser a reforma do FGC, para tentar evitar esse tipo de comportamento oportunista. Não está claro ainda como isso vai ser feito, mas não é possível que você tenha um pequeno banco
levantando uma quantidade desproporcional de recursos e colocando como garantia recursos de outros bancos. Quer dizer, os próprios grandes bancos brasileiros estão pressionando por uma reforma no FGC, porque, em grande medida, eles vão pagar a conta do Banco Master, ou pelo menos uma parte do Banco Master. Pessoas ali com até R$250 mil em CDB do Banco Master vão ser ressarcidos pelo FGC, que é alimentado fundamentalmente por grandes bancos. Outra discussão é a questão regulatória. O Banco Central demorou? Não demorou? Deveria ter agido mais rapidamente? Deveria ter realmente sido mais enfático? Isso também vai ser objeto de escrutínio público, certamente, ao longo dos próximos tempos. E uma outra lição que fica, e essa é principalmente para os investidores, não existe mágica em economia, não existe milagre em investimentos. Então, quando você recebe promessas muito sensacionais, desconfie. A chance dessas promessas muito sensacionais não serem reais é muito grande. 140%, 145%, 150% do CDI, de maneira recorrente, quer dizer, não foi nem uma campanha, às vezes é uma campanha, uma coisa pontual e tal, que você quer atrair novos clientes, isso é uma coisa. Que já é esquisito, né? Que já é complicado, tá. Mas, de qualquer maneira, se você tem isso recorrentemente, aquilo começa a ficar muito, muito estranho. Assim como aqueles oportunistas que muitas vezes estão montando pirâmides que oferecem uma rentabilidade mensal absolutamente gigantesca. Gente, isso não existe. Não existe milagre. Você tem que olhar realmente para os referenciais do mercado e entender o que é razoável e o que não é razoável. E, claro, para você obter rendimentos maiores, você precisa correr risco. Claro que é possível ganhar bastante dinheiro no mercado financeiro, mas tomando muito risco. Se alguém está dizendo para você que não tem risco porque está garantido pelo FGC e vai te oferecer uma rentabilidade gigantesca, alguma coisa está fora do lugar. Porque para ter rendimento, tem que ter risco. Se você está tendo rendimento e não está tendo risco, a conta não está fechando, há claramente um problema aí que precisa ser observado. E outra coisa importante, Daniel, é que quando a gente olha para o Brasil, né, particularmente para o sistema bancário, a gente tem um país que é particularmente desenvolvido em termos de segurança, de tecnologia. Qual o papel que você acha que a tecnologia brasileira, né? E isso é uma coisa que, quando a gente olha para outros países, a gente vê como é que ainda tem gente que tem que ir na agência, que tem que assinar papel, que tem que ir lá, carimbar. E o Brasil ele tem uma capacidade tecnológica no sistema bancário muito importante. Como é que você vê o papel da tecnologia nesse cenário? Esse me parece um aspecto fundamental. Gente, o Brasil tem um dos sistemas bancários mais desenvolvidos do mundo. Isso não é nacionalismo bobo, não é ufanismo, é constatação da realidade. O Brasil é um exportador de tecnologia bancária, é um exportador de segurança bancária. É bem verdade, Tanguy, que isso é reflexo também de muitos sobressaltos, digamos assim, que nós vivemos ao longo da nossa história, e também por uma certa criatividade dos brasileiros em tentar dar golpes nos bancos. Consequentemente, os bancos, ao longo do tempo, foram aprendendo a lidar com tentativas de golpes e, consequentemente, o Brasil tem um sistema bastante seguro e também tem uma regulação muito bem feita. Bem ou mal, nós tivemos aí a liquidação de um banco e a vida seguiu. Absolutamente normal. O Banco Central nomeou um liquidador, fez uma liquidação que é um gesto de força, um gesto bravo, inclusive. Aliás, nesse sentido, a autonomia do Banco Central foi bem importante. Outro sinal de alerta que apareceu, Tanguy, foi que quando começou a ficar claro que o Banco Central ia agir de maneira contundente contra o Banco Master, houve uma movimentação em Brasília para acabar com a autonomia do Banco Central. E aí o pessoal começou a chamar, o que vocês estão querendo acabar com a autonomia do Banco Central? Só porque o Banco Central está no encalço do Banco Master, inclusive, foram levantadas ali possibilidades de projetos para demitir diretores do Banco Central, sabe, umas coisas muito ameaçadoras contra o Banco Central. Isso também gerou um sinal de alerta, afinal, por que alguém que é bem articulado politicamente está tendo esse tipo de reflexo quando é investigado em função de suas atividades por parte do Banco Central? Esse tipo de situação chamou também a atenção. Então, o Brasil tem um sistema bancário super bem regulado, o Banco Central brasileiro é bastante eficiente,
você tem um sistema bancário muito seguro, tem fundo garantidor de crédito. O Brasil é o país do Pix. O Pix, claro que é, de repente, um elemento mais visível, mas o Pix é apenas um dos elementos de múltiplas inovações que nós temos no sistema bancário nacional. Então, esse me parece um aspecto super interessante e observar que, olha, ficou tudo bem. Aliás, eu lembro também, Tanguy, quando veio a crise de 2008, negócio horroroso, banco europeu falindo, banco americano quebrando, e o sistema bancário brasileiro é impactado, claro, o Brasil não é uma ilha, mas continuou. Seguiu em frente por conta realmente de um sistema que é bastante bem estruturado e bem organizado por aqui, além de uma capacidade inovativa muito grande, como você bem colocou. Ser cliente de bancos lá fora, você começa a descobrir que não é tão simples, que você tem uma série de dificuldades que no Brasil não existem. Perfeito. Mais uma oportunidade, aliás, para a gente indicar os nossos parceiros da Rio Claro Investimentos, né, Daniel? Você quer saber como fazer investimento e tal, procura a Rio Claro. O link está na descrição desse episódio. Deixar aqui um super agradecimento a todo mundo que acompanhou a gente ao longo da semana, que acompanhou esse último episódio aqui nessa sexta-feira. Muito obrigado a todos vocês, um excelente final de semana. Segunda-feira estamos de volta. Daniel Souza, um abraço. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Segunda-feira estamos de volta. Daniel Souza, um abraço. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.